Fala moçada, aqui é o Rodolfo do triboaudiovisual.wordpress.com que está falando. Bem-vindo à segunda aula do nosso curso de After Effects. Agora a gente vai estar falando sobre como criar uma timeline, tá? Como configurar uma linha do tempo. Então aqui nesse ícone que diz Create a New Composition, nesse ícone aqui, se eu fizer clique nele, eu posso simplesmente escolher aqui o formato que eu quero trabalhar. Repare que ele tem formato para trabalhar com internet, formato NTSC, formato PAL, tem vários outros formatos aqui, formato de cinema 2, 4K, e ainda tem a opção de eu customizar se eu quiser e eu mesmo colocar a proporção que eu vou trabalhar. Por enquanto a gente vai colocar aqui NTSC DV. Aqui eu também posso escolher o frame rate dele, aqui a resolução depois a gente vai ver um pouquinho melhor, por enquanto vamos deixar aqui em full, e aqui a duração, né? Então eu poderia deixar aqui uma composição, por exemplo, de 10 segundos. E vou dar um OK. Feito isso, ele cria aqui para mim uma composição. Então, linha do tempo, diferente de outros programas, aqui no After Effects ele se chama composição. Tá? Eu posso vir aqui e renomear e colocar o que eu quiser, por exemplo, a timeline. Certo? E eu tenho aqui a minha timeline aqui embaixo e eu posso pegar um vídeo que eu quiser e arrastar para a minha timeline. Essa seria a forma manual de poder criar uma timeline. Mas tem uma outra forma que parece muito mais simples e muito mais fácil e rápido, que é, ao invés de eu clicar aqui e ter que escolher manualmente qual formato eu quero, frame rate, configuração e tudo mais, se você não manja muito de formato e nada disso, você pode simplesmente pegar o arquivo que você filmou, arrastar ele para esse ícone aqui, e automaticamente o programa já faz, uma linha do tempo, uma composição. Repare que está inclusive com o mesmo nome do arquivo que a gente importou para esse ícone. Ele já faz uma linha do tempo exatamente com a proporção do teu arquivo original. Então, se você tem um arquivo em SD, ele vai fazer para você uma composição em SD. Se você tem um arquivo em Full HD, ele vai fazer uma composição em Full HD, exatamente com o mesmo frame rate. Você não precisa se preocupar com a configuração do frame rate nem nada disso, tá? O programa já faz de uma forma automática. Aqui você vai reparar também o seguinte, ele tem nesse cantinho aqui, esse box, essa caixinha aqui, que tem vários valores de porcentagem. Tá? O que é isso? É o meu zoom, a minha visualização aqui na janela Composition. Então se está em 25% eu vejo menor, eu posso colocar 50% para ver inteiro, eu posso colocar a visualização 100%, ou seja, ele vai visualizar aqui para mim o tamanho 100% do arquivo. Então repare que ainda que eu aumente aqui o painel, ele vai manter a proporção do vídeo, tá? Em 100%. E eu posso colocar mais aqui, por exemplo, 200, posso colocar 400 e assim por diante, 800 e assim vai. E tem uma outra opção aqui que se chama Fit, tá? Que seria ajustar. Ajustar o quê? A minha janela, tá? A esse painel aqui, Repare que aqui ele está 155%, ou seja, se eu diminuir aqui, ele vai diminuir também o vídeo, ele vai ajustando 87,93,3. E assim vai, se eu diminuir, o vídeo vai se adaptando de acordo com o meu painel, se eu aumento ele ou se eu diminuo ele. Tem dois shortcuts aqui, dois atalhos no teclado, que podem fazer zoom in e zoom out, que seria a vírgula, que faz zoom para fora, e o ponto final faz zoom in, ou seja, ele aproxima, e a vírgula afasta, faz o zoom out. Eu geralmente gosto de trabalhar aqui em Fit, que eu acho que é uma maneira boa de trabalhar. Bom, além do Fit, a gente também tem, se você quiser ver a configuração, vamos dizer que em algum momento você quer alterar a tua configuração aqui da linha do tempo. Você pode vir aqui em Composition, Composition Setting, ou cada ação que tem aqui do lado tem aqui o shortcut, o atalho correspondente da ação que a gente está escolhendo. Então, Composition Settings, eu podia simplesmente vir aqui e fazer Ctrl K, ao invés de fazer todo o caminho, né? E aqui eu consigo enxergar a minha composição, o nome dela está aqui, eu posso alterar o nome eu também posso alterar por aqui, né? Apertando Enter, eu consigo renomear os arquivos e cada composição que eu criar também. Eu posso mudar o formato dele, depois que eu já arrastei o arquivo para cá. Eu posso mudar o frame rate, se eu quiser. Aqui ele está com o frame rate de 29,97, né, que é o frame rate no formato NTSC. Ele também aqui tem outros formatos de frame rate que eu poderia trabalhar. Aqui tem a resolução, que a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso daí.
Tem a duração, se eu quiser aumentar a duração aqui da minha linha do tempo, eu posso alterar diretamente por aqui ou diminuir também, tá? Posso mudar a cor de fundo, se eu for diminuir o meu vídeo, qual cor que eu quero no fundo da imagem e assim por diante, tá? Então o shortcut, Ctrl K, a gente consegue mudar a configuração da minha linha do tempo. Aqui também repare o seguinte, ó, ele tem esse ícone aqui que é um raiozinho, ó, tá? A gente pode deixar essa opção aqui marcada, Adaptive Resolution, e aqui onde diz Full, repare que ele tem 4 opções, Full, Half, Third e Quarter. Ele vai cortando a qualidade, ou seja, às vezes, para que serve? Ó, repare que se eu estou aqui em Full e eu coloco em Quarter, fica de olho aqui na imagem para você ver como perde definição. Ó. A imagem ela fica com o pixel dela todo estourado. Por quê? Aqui eu consigo, muitas vezes na tua animação você vai precisar renderizar. Tá? O que é renderizar? É o computador conseguir processar os efeitos que você está aplicando. Ou seja, o computador vai ler o teu arquivo sem ficar travando. Tá? Para você conseguir ter uma visualização correta da tua animação. Muitas vezes você não vai precisar visualizar ele em Full HD. Tá? Ou se você estiver trabalhando com materiais com formatos mais pesados, dependendo da máquina que você tiver, vale a pena você mudar aqui ou para Half ou para Third, ele vai perdendo cada vez mais qualidade. Ó. Mas não é que você está alterando o arquivo original, senão que você está alterando a tua visualização dele. Ou seja, muitas vezes para renderizar, demora. Se você vai renderizar aqui um arquivo em Full HD, vai demorar mais tempo para renderizar. E muitas vezes você só quer ter uma visualização correta da animação que você está fazendo. Então você pode colocar aqui em Quarter e vai renderizar muito mais rápido. E depois, na hora de exportar, você volta a colocar aqui em Full e não tem problema. Aqui a gente também tem o seguinte, repare que tem esse painel que se chama Preview, certo? O que acontece? Esse painel aqui ele tem Play e Pausa. Você pode dar Play e Pausa no teu vídeo por aqui. Ele tem esse ícone aqui do começo, que é o First Frame, ou seja, ele leva a nossa régua. Veja que tem esse cursor aqui. Na medida que eu dou play e o vídeo vai correndo, o cursor também vai correndo aqui embaixo. Certo? E eu posso clicar aqui nessa bolinha azul e arrastar de um lado para o outro para eu conseguir visualizar o meu vídeo também, de uma maneira mais rápida. Então, aqui eu tenho para ele vir no começo da minha linha do tempo, e aqui eu tenho o outro extremo, que vai para o fim da minha linha do tempo. Certo? Começo e fim. Começo e fim. Aqui eu tenho play e pausa, e aqui eu tenho para voltar frame a frame. Ele está andando para trás frame a frame, ele está voltando frame a frame. E aqui, ao contrário, ele pode avançar frame a frame. Um shortcut para isso também é Ctrl, deixar o Ctrl apertado, e com a flechinha para a direita a gente avança frame a frame, e com a flechinha para a esquerda a gente retrocede frame a frame. Por que tem que apertar o Ctrl? Porque se eu não apertar o Ctrl, eu só apertar a flechinha para o lado, eu vou mover o meu arquivo assim, certo? E não é isso que a gente quer. Aqui a gente tem a opção de tirar o áudio, tá? A gente não está apagando o áudio do arquivo original, mas a gente está só mutando o áudio, tá? Aqui a gente tem a opção Loop, Ping Pong. Aqui, veja que tem 3 ícones. A opção Looping, o que acontece? Se eu deixar aqui marcado, por exemplo, eu vou fechar aqui só um pouquinho para a gente não demorar muito para dar render. Apertando o 0, eu posso dar o render. Ou eu posso renderizar aqui também, Run Preview. Eu aperto aqui, ele vai render o vídeo para mim. Com esse ícone aqui, Loop, ele vai ficar repetindo. Tá? Se eu volto a fazer clique aqui, esse aqui é o Ping Pong. O que acontece? Ele vai e ele volta. Repare aqui que o cursor ele avança e ele volta. E tem um outro aqui que ele simplesmente faz o caminho de ida e para. Tá? Geralmente nas animações fica mais fácil deixar em loop. Aqui a gente pode também fazer o render com diferentes frame rates. Aqui também tem a resolução, que é exatamente essas aqui que a gente viu. A Adobe muitas vezes vai te dar informação não só num lugar, mas por outro lado aqui, por outro painel também. Tá? A Adobe faz isso para facilitar, para que a gente consiga encontrar as informações que a gente precisa. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo algumas ferramentas, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre alguns efeitos, sobre chroma key e assim por diante. Beleza? Valeu!